Esse é o canal oficial de cortes do Papo com Stuart. Se você quiser saber mais sobre todos esses papos que a gente está batendo aqui com vários convidados ilustres, lembra de se inscrever aqui embaixo e bora pro corte. E um pouco na parte ali do backstage, quais são as principais dificuldades que você tem assim como jovem de fato ter um canal no YouTube, falar de investimento, na hora de produzir esse conteúdo? Uma das paradas que eu vejo até outras pessoas que estão na minha idade começando e tudo mais, e falando assim como os jovens em geral, é muito aquela parada de, não vou fazer tal vídeo, não vou fazer tal Reels, não vou fazer tal Story, porque com medo do que as pessoas vão pensar. Então, tu ainda mais de, sei lá, 15 a 21 anos, acho que é o auge disso, né? Assim, de dar muita importância para essa parada e pesar e medir as suas ações com base nisso. E isso é uma parada que eu tinha até, assim, final do ano passado eu tinha bastante de sentir isso, até que eu entendi, bicho, literalmente, isso aqui não vai pagar minhas contas, né? A opinião do Joãozinho não vai pagar as minhas contas, não vai fazer eu conseguir aumentar meu aporte mensal, não vai aumentar a minha renda passiva. Então, velho, eu pensar nos meus objetivos primeiro. Então, até porque eu sei que daqui a 2 anos, colocando até um prazo curto, daqui a 2 anos, velho, o Joãozinho talvez não seja ninguém na minha vida. Hoje ele já não é uma pessoa importante. E se eu for ficar importando com a opinião dele, daqui a 2 anos, ao invés de ter 100 mil reais, eu vou ter nada e vou estar deitado na cama sem fazer nada ainda. Então, eu fui deixando isso para trás. Isso é uma dificuldade que eu sinto, tipo, do jovem em geral. Mas, para mim, uma dificuldade que eu sinto é em relação à distribuição de tempo, fraga. Não é porque eu sou muito atarefado, não é porque eu sou muita coisa. É porque, velho, essa parada de escola, de passar o dia inteiro na escola, de estudar para vestibular, de balancear com isso, não é nem que me falta tempo, porque, é aquela coisa, né? Mesmo 24 horas, pá. Mas é que eu não consigo, às vezes eu sinto que eu tenho essa dificuldade de ser eficiente nos dois ao mesmo tempo, entendeu? Então, por exemplo, tem momentos em que eu acho que eu tô benzão no canal, tô produzindo, muito bem. E aí eu vou olhar para as minhas notas, olhar minha performance na escola, até, como é que eu tô na escola, e deixa a desejar. E isso é uma parada que eu sei que é importante para mim, mas é muito importante para os meus pais também. E, vivo sobre o teto deles, e, né, são os meus pais, então é importante para mim, ser importante para eles faz ser importante para mim também. Mas eu acho que essa parada de balancear a escola e ser bom nos dois ao mesmo tempo, talvez seja a minha maior dificuldade hoje. Não, sem dúvida. E eu acho que, assim, o que eu falar que talvez seja um pouco polêmico, não sei, mas jovens que têm a agenda muito agarrada, muito atarefada, normalmente conseguem ter um resultado muito melhor do que quem não tem. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava ali no finalzinho do ensino fundamental, início do médio, eu era atleta de natação, equipe do Minas, e o que acontecia? Eu não tinha tempo para praticamente nada, que era aula de manhã, era inglês à tarde, tinha treino também, tinha que ir na academia, então não sobrava tempo para nada. E na hora que você vai ver, tem que fazer o para casa também, estudar para as provas. Na época eu ainda não produzia conteúdo, porque eu nem sabia que isso existia, mas já era uma agenda muito mais atarefada do que meus amigos que só iam para aula e depois ficavam jogando videogame em casa a tarde toda. E, na média, essas pessoas que tinham uma vida parecida com a minha conseguiam ter um resultado melhor na escola do que quem não fazia esporte, quem não tinha uma agenda tão atarefada. Por quê? Por conta da procrastinação mesmo. Quando você tem uma agenda apertada, você tem que fazer aquilo que dá para fazer no tempo que você tem. Você precisa cumprir com aquelas atividades. Então, você faz alguma mágica para aquele negócio acontecer. Quando você tem só aula, mais tarde eu faço o para casa aqui. Depois eu estudo. Então, você vai só prolongando e na hora que você vai ver, você não fez nada no dia. E eu senti isso muito na pele quando eu parei de nadar também. Porque estava desgastando e tudo mais, queria largar. Na hora que eu larguei, meu dia ficou muito mais livre, eu tinha tempo para fazer muito mais coisas, só que as notas começaram a afundar também, justamente porque comecei a procrastinar em muita coisa. O próprio Léo aqui, que é o editor do canal, está produzindo podcast ali, ele faz os vídeos do canal, 2 vídeos por semana, tem aula, tem inglês, tem judô, tem academia, tem que fazer para casa, enfim, tem muita coisa para fazer, nunca atrasou um vídeo nesse tempo, agora vai começar a aula de manhã à tarde, a gente está gravando esse podcast aqui num sábado, 7 horas da manhã, ele está aqui, então é isso, você tem que estar disposto a fazer o que deve ser feito no tempo que você tem, né? E muitas vezes você não ter tempo te faz ter mais tempo e mais condição de fazer aquilo do que quem não tem. Então, se você está vendo esse vídeo aí, se você é jovem e tudo mais,
faça esportes, faça tudo que você puder fazer, porque isso tudo vai te ajudar bastante lá na frente também. Cara, eu acho que essa parada de... É para de ser mais... não gosto, mas é para de ser mais produtivo mesmo, né? Usando o pouco tempo que você tem para fazer, as muitas coisas que você tem que fazer, você é obrigado a ser produtivo ou você não vai fazer nada. E tem uma história interessante também, assim, na época da escola, eu sabia que eu não ia ter tempo em casa para fazer o para casa e tudo mais. Aí minha mãe chegava em casa, tipo, logo depois da aula, ali na hora do almoço, e aí, o que teve de para casa para amanhã, não sei o quê? Eu falei, não, nada, já fiz. Ela, como assim, já fez? Você acabou de chegar da aula? Não, já fiz. Enquanto a professora estava passando uma coisa na aula, ali no intervalo das aulas, eu já fiz as atividades aqui, já respondi rapidinho e já estava tudo feito. Ou seja, antes da aula acabar, eu já tinha terminado todas as atividades que tinha para entregar no dia seguinte ou até mesmo na semana. Então você arruma tempo onde não tem para fazer as coisas, né? Uma parada que eu acho que... Não sei, eu sinto isso um pouco assim, tipo, por exemplo, você tá lá estudando para uma prova de química, que é a matéria que eu mais odeio, química e física. Estudando para uma prova de química e física, você tem que gravar o vídeo, pá e tal. E eu acho que essa parada de ser eficiente ou de conseguir aproveitar o tempo, acho que tá um pouco relacionado com... Até eu fiz um Reels outro dia sobre isso. Sobre, tipo, motivação e disciplina, fraga. Porque, mano, pô, gravar um vídeo pro canal, fazer um roteiro, eu gosto muito disso. Amo. Realmente sinto prazer fazendo aquela parada ali. Estudar química e física, odeio. Então, assim, enquanto um entra muitas paradas de motivação... Claro que entra a disciplina também, porque, pô, fazer a mesma parada que você ama, mas fazer sempre cansa. Então entra a disciplina também, mas não tem essa parada de estudar sempre, tal, tem que entrar muito, muito forte disciplina, porque você vai ter, eu pelo menos não sinto muita motivação, por quê? Porque pra mim, hoje a escola não é assim minha top 1 prioridade, apesar de que ano que vem ela vai ter que entrar mais forte nisso, e eu não sinto que hoje não é a escola que me traz mais resultado, por exemplo, mas eu sei que é muito importante, mas o que me traz resultado hoje e que faz brilhar meu olho não é a escola, então na hora de estudar, por exemplo, tem que vir essa disciplina máxima, tem que ficar muito focado, muito concentrado. E essa nossa, com certeza, a minha dificuldade hoje é manter isso. Se você gostou desse corte, provavelmente você vai gostar de algum desses outros dois que estão aparecendo aí na tela para você. Então lembra de deixar um comentário falando o que você achou, alguma sugestão de convidado também e deixa seu like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo corte.